Eu sou a Cristiane, da TV Livro, um Zoom literário, do grupo editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livro desde 1982. Hoje nós vamos conversar com a escritora Flávia Alice Zogby. A Flávia, ela já editou 2 livros com a Escortece Editora. E ela está editando o 3º livro dela aqui com a gente, que logo, logo fica pronto. Está no forno, logo, logo o novo livro dela sai aqui pelo selo editorial Escortece. Então, a Flávia tem editado aqui com a gente o livro Vindas, Vida, Idas. Manual para um Ser em Reflexão. Caminhos de Pedra, Terra e Areia. Caminhos de uma Vida. Esse livro ele saiu na versão em português e em espanhol. E o próximo livro da Flávia, daqui a pouco ela vai contar um pouquinho para a gente sobre esse novo livro dela. Deixa eu ver se eu tenho aqui o nome. Era só um minutinho. Caminhos de Arte e do Amor. É o novo livro da Flávia, que logo mais estará disponível também nas livrarias para venda. Os livros da Flávia estarão à venda nas livrarias Asa Bessa, Livraria do Mercado, Amazon, Lojas Americanas, Estante Virtual e Submarino. Flavinha, tudo bem? Tudo bem, querida. É um prazer enorme estar aqui com vocês, Cristiana, Eliakim. É um prazer enorme. E eu vou começar a contar um pouco da minha história, porque antes de ser professora, eu era psicóloga. E eu fiz o Vindas, Vida e Idas quando eu era psicóloga. E eu trouxe para mostrar para vocês meu primeiro livrinho, não sei se dá para ver, que foi o que eu fiz na década de 90. Quando eu fiz esse livro, foi muito simples, uma coisa feita para os amigos, tal. E quando eu lancei Caminhos de Pedra, Terra e Areia, eu comento na contracapa que eu tinha feito esse livro. As pessoas ficaram loucas, queriam também ler esse outro livro. Mas eu só tinha em disquete. Eu falei, e agora? O que eu faço? E eu só digito com os dedões. Então, eu tive que refazer o livro e aproveitei, porque era uma fase em que eu já estava meia doentinha, e coloquei um capítulo falando sobre o meu problema de saúde. E um belo dia, lá na Escortece, onde haveria uma reunião entre os colegas escritores, eu estava numa salinha com mais 2 escritores para divulgar meus livros e tal, e entra uma senhorinha de cabelo branco, muito simpática, e chega para mim e fala, Flávia, eu sou a mãe do Eliakim, e eu li o seu livro, Vindas, Vida e Idas, e adorei, me ajudou muito. Eu era uma pessoa assim, depressiva, triste. Nossa, Flávia, como você escreve bem. Ela começou a me elogiar e eu, emocionada com as lindas palavras dela, a gente se abraçou e os outros 2 colegas escritores, de butuca na nossa conversa, saíram correndo para comprar o livro, para conhecer, para saber, né? Porque essa senhorinha tão simpática, tão linda, veio falar comigo e me agradecer de eu ter escrito esse livro e de tê-la ajudado na vida dela. Viu, Eliakim? Sua mãe é um amor. Adorei ela, quero revê-la novamente. Então, o livro Vindas, Vida e Idas é um livro de autoajuda, onde eu falo sobre psicologia, filosofia, religião, e ajuda muitas pessoas que estão com problema. Na minha época, quando eu estava doente, me ajudou muitíssimo. Já o segundo livro que você comentou, que é
o Caminhos de Pedra, Terra e Areia, né? Ele também tem a sua filosofia, porque o título diz Caminhos de Pedra, Terra e Areia. Como é os nossos caminhos, né? Na nossa vida? Quem é que não tem caminhos de pedra, de dificuldade? Quem é que não tem caminhos de terra que são mais amenos? Quem é que não tem caminhos de areia mais suaves? Então, eu também quis, de uma forma simbólica, falar um pouco da filosofia. E é um livro muito interessante. Por quê? Porque ele conta duas histórias. É um rapaz que vai para o Havaí, um surfista, e que quer participar de uma competição, só que jogando futebol com os amigos, ele torce e por isso não pode participar da competição. E, por coincidência, dentro da sacola dele, ele acha um livro que um tio colocou. E nesse livro ele começa a ler. E ele começa a fazer uma reflexão da sua vida. Porque é uma história linda, é uma história de amor entre um casal que se conhece, que briga, que chora, enfim. Tem toda uma relação que ele pensa nas relações dele, da vida dele. E no fim, ele que é meio ligado ao budismo, ele se torna budista e vem fazer o seu trabalho num templo que existe aqui no Brasil, em Três Corações. Então, assim, as minhas histórias são sempre baseadas em fatos reais. Sempre tem algo de verdadeiro dentro do que eu conto. Esse novo livro, Caminhos de Arte e de Amor, também vai por essa linha? Sim, porque ele é contado... eu sou filha de brasileiro casado com argentina. Então, toda a minha vida eu falei espanhol. Para mim, o espanhol é a minha língua materna. Então, todos os, assim, o que eu posso falar da Espanha, da Argentina, tanto que eu fiz 2 conferências na Argentina, né, com o livro de espanhol, e, assim, esse livro, o último que vai ser lançado, Caminhos de Arte e Amor, ele se passa no Museu do Prado, na Espanha, onde um personagem, um rapaz que trabalha lá, tudo acontece com ele. Ele tem um romance, a namorada falece, ele é responsável por uma exposição pré-colombiana. Então, eu conto a história da civilização pré-colombiana. Eu sou fã de história. Para mim, se você me perguntar física e química, não sei nada. Mas história é a minha paixão. Sempre, toda a vida. Desde o colégio, eu quase não estudava em casa. Eu olhava fixamente o que a professora falava e parece que aquilo entrava, sabe? Eu nunca precisei estudar muito história. História, para mim, faz parte da minha vida. E é um livro muito interessante. Ah, que legal. Que legal. E você é professora de espanhol, né? Ou foi professora de espanhol? Eu fui professora de espanhol e português durante 15 anos. Comecei em 2001, porque em 2000 eu fiz especialização em espanhol, porque eu não tinha nenhuma formação e precisava saber a gramática. E depois eu fui fazer a PUC Letras em 2004. Então eu tenho 2 formações, psicologia e letras. E em 2008 começaram os meus problemas de saúde, porque eu sempre fui muito exigente comigo mesma, sempre me dedicando muito às aulas, e assim, eu acho que é o meu lado perfeccionista, sabe? Não sei se isso é bom ou ruim, mas eu sempre trabalhei muito, muito. E o corpo começou a dar seus sinais de doença. Então, assim, eu só parei em 2014. Eu trabalhava numa escola japonesa, dava aula de português para japoneses que sabiam espanhol e que precisavam aprender português para ontem. Então, mesmo indo para a escola, eu ia de cadeira de rodas, eu dava aula,
Mas quando as minhas mãos começaram a ficar muito atrofiadas, eu continuei trabalhando, escrevendo o livro Caminhos de Pedra, Terra e Areia, mas chegou numa hora que eu falei, não vai dar mais para dar aula, porque os japoneses eles são muito exigentes. Eu falei, vou me dedicar a escrever. Então, desde 2014, eu só me dedico a escrever. Só escrever. E o espanhol é uma língua muito gostosa, né? É uma língua gostosa de ouvir, né? Mata aqui a nossa curiosidade, Flavinha, fala pra gente como que é o título do livro, porque você tem ele a versão em espanhol, né? Então fala em espanhol pra gente o título do livro. Caminos de Piedra... Não, isso aqui está em... Aqui, só um minutinho, por favor. Não sei se dá para ver. Dá sim. Caminos de Piedra, Tierra e Arena. Então, é assim, quando as amigas da minha mãe souberam que eu escrevi esse livro, elas ficaram loucas, elas queriam ler em espanhol, e eu só tinha em português. Aí vai a Flávia lá correndo fazer a tradução, mas como eu sou brasileira e muito perfeccionista e também um pouco insegura, eu pedi para uma amiga uruguaia fazer a revisão do livro, porque eu acho que é muito importante o livro estar com a gramática correta. Eu detesto pegar um livro e ver que está escrito tudo atrapalhado. Então, essa minha amiga uruguaia fez a revisão do livro e eu fui 2 vezes fazer palestra na Argentina. Que bacana, né? E como psicóloga foi muito interessante, porque, como eu comentei com vocês, o título, eu perguntei para elas o que elas entendiam do título. E cada uma começou a me contar da sua vida, sabe? Então foi uma troca. Foi assim, eu achei assim tão interessante que elas se abriram comigo, sabe? Então o livro tem uma história, mas elas me contaram as histórias delas. Então esse livro, na verdade, ele trouxe para você essa experiência como escritora, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, né? Porque o livro vai para a Argentina, quer dizer, você fala, você chega da palestra em relação ao livro lá, não é? Eu falo espanhol desde os 3 anos de idade, então nunca tive problema. Meu inglês é mais ou menos, mas espanhol para mim é língua materna, porque com a mãe argentina, né, a gente acaba sempre aprendendo de ouvido, né, por causa que eu ouvia muito meus avós, tudo, e aprendi. Foi aprendendo. Agora, esse livro novo que eu vou lançar, que eu falo da Espanha, eu procurei colocar o nome dos personagens em português para que os brasileiros não tivessem problema em entender. Porque eu pensei, não é justo que eu coloque os nomes em espanhol e eles não entendam o que eu estou falando. Então, tudo está em português para facilitar a vida das pessoas. Mas eu adoraria ter escrito ele em espanhol. É interessante, né? Mas aí, de repente, fica aí a abertura para depois um próximo livro se também. Deus quiser. Aí eu vou lá para a Argentina, quando a situação melhorar, e o dinheiro lá melhorar também, né? Porque a situação lá está pior que a nossa, né? Mas eu tenho muita vontade de voltar lá e continuar. São os projetos para o futuro, né? Flávia, desafio é uma coisa que faz parte da sua vida, né? Sim, toda a minha vida. Né? E
Então, conta aqui pra gente. O simples fato de você dizer pra gente que você dava aula para japoneses que falavam espanhol, você tentava ensinar português, já é um desafio tremendo, né? Tremendo, tremendo. Eu pisava em ovos, porque eu não, a cultura deles é totalmente diferente da nossa, uma cultura oriental, em que nós temos que preparar a aula pensando no que eles precisam. E eu estava acostumada muito a dar aula assim, eu dava um texto e pedia para o aluno ler o texto e falar o que você entendeu do texto. Isso para o brasileiro. Se comecei a fazer isso com os japoneses, ele olhava assim para a minha cara e dizia, ai, professora, muito difícil. Não, 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 muito difícil. Porque para eles não têm, nunca tiveram a oportunidade de dar opinião. Para eles dar opinião é muito difícil. Você tem que dar tudo muito mastigado, muito detalhado, e aí então eles falam alguma coisa. Para mim foi surpreendente essa visão. Foi então que eu comecei a pesquisar a cultura japonesa e fiquei impressionada, sabe? Eles são muito cultos, muito assim, dedicados. O que você manda fazer, eles fazem, bem diferente dos meus alunos brasileiros. É engraçado que eu tive um aluno, ele virou para mim e falou assim, ah, professor, vem fazer espanhol, mais fácil que inglês, a senhora vai ver, eu vou ir super bem. Falei, ah, é? Tá bom. 3 meses depois, ele veio chorando. Ai, professora, que difícil. Como o espanhol é difícil. Eu falei, tá vendo? Você achou que era fácil? Não é, não. Porque as pessoas acham que espanhol é igual a português. E não é. Tem, né, tem as diferenças, né? Ô, Muita Flávia, diferença. entrando por essa linha da questão dos desafios, né? Ok. E a gente falando um pouco sobre esse livro, né? Que é um livro de autoajuda, que você coloca também ele numa linha de autoajuda filosófico e espiritual, né? É. Tem uma parte do livro, lá quando já vai estar chegando lá quase para o final do livro, que você leva o autor lá para a cozinha. Quando, né? Dos chefes, né? E aí você tem uma frase muito bacana lá no livro que diz que nós somos cozinheiros, nós temos que ser, né, cozinheiros da nossa própria vida. Fala um pouco disso, Flávia. Eu achei essa frase muito, muito bacana. Porque assim, quando você prepara uma comida, você tem que saber dos ingredientes, a quantidade de cada um. Você tem que saber aquilo da sua vida, a quantidade de cada coisa que precisa ser unida para que dê uma boa comida, né? Senão a comida estraga, ou a comida fica muito salgada, ou fica muito doce, ou fica muito ácida. Então é assim, o que eu penso as pessoas elas têm que aprender a dosar aquilo que é bom e aquilo que é ruim nas nossas vidas. Tá? Ok, bacana isso. Fala um pouquinho sobre a Flávia. A Flávia agora na quarentena, como que está sendo para você, né? Quais são esses desafios agora da quarentena para você? Você está com um novo livro, né? Esse livro você já vinha estudando antes da quarentena ou ele já é fruto aí desse período? Olha, eu comecei faz 4 meses que eu estou em casa, não posso sair de jeito nenhum, porque meu médico não permite, porque a minha imunidade é muito baixa. Então, o que eu faço? Escrevo, leio, vejo televisão. E ontem aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu tenho uma mania, que até meu irmão brigar comigo, que eu acordo de madrugada para escrever. São nesses momentos de madrugada que a inspiração vem. Então, eu já levantei 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, e fico até quase 11, meio-dia escrevendo. E é uma coisa assim, que eu não paro de escrever. Vem, 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 e a coisa vai. Então, eu praticamente, nesses 4 meses, a minha vida foi escrever,
e ver um pouco de televisão, porque eu tinha que descansar um pouquinho a mente, né? Mas eu já estou preparando 2 livros para o ano que vem, que eu vou contar sobre a minha vida. Então, eu vou contar a minha infância, a minha adolescência, a minha vida adulta e os meus problemas físicos, porque eu acho que é bom a gente poder ser um exemplo para as pessoas. E outro que é de poesia haikai, porque como eu tive muito contato com os japoneses, eles me mostraram muito isso dessa cultura e eu fiquei assim muito emocionada e quero fazer uma homenagem para eles. Então eu estudei, eu pesquisei, tudo que eu faço eu pesquiso muito, porque eu acho que não é só da nossa mente, mas também das pesquisas que saem no livro. Meus livros, eles não são só ficção, eles têm a parte da ficção e a parte da realidade, porque eu me baseio muito em escritores como Dan Brown, como Maria Dueñas, não sei se você conhece, que tem um livro muito lindo chamado A Costura. Peraí, que eu estou aqui anotado. Hã? Cinco entre costuras? Exatamente, que agora tem até em filme. E que ela conta a vida de uma moça que se passa justo na época do Franco, lá na Espanha, então ela sofre várias coisas, e que conta a história da Espanha junto com o romance. Então, assim, para mim, os meus livros têm que ter história, não é só ficção, é E você história e ficção. estavam falando um pouco dessas referências, desses autores como referência, né? E eu vi que aqui no seu livro você cita, você fala de um tio-avô seu que foi filósofo e poeta. Ele também foi uma influência para você? Fala um pouquinho disso. Olha, eu não conheci, ele se chama-se Assad, né? Assad Bitar. Eu queria muito ter conhecido ele, acho que a gente teria trocado muitas informações, ele teria me ajudado muito. Mas eu acho que eu tenho ele no meu sangue, sabe? Eu sou de família árabe, e os árabes, eu leio muito dos árabes, os árabes escreviam muito. Então eu acho que eu tenho um pouco disso no meu sangue também. Ah, né? A sua história, né? Querendo ou não, o tio tá aí, né? Fazendo parte aí de você. Flávia, vamos fazer um bate-bola? Eu faço algumas perguntas para você e você responde aí para mim o que vier aí na sua cabeça. Vamos fazer essa brincadeira? Vamos lá. O que você gosta de fazer além de ler e escrever? Comer chocolate. Ah, essa é boa. Adoro chocolate. Ainda mais com esse frio, né? Agora do inverno, tudo de boa, né? Até engordei um pouquinho. A quarentena fica meio complicado, né? É verdade. Mas é boa, essa é boa. Um lema ou um pensamento que permeia a sua vida? Olha, por todas as experiências pelas quais eu passei na minha vida, meu lema é determinação, vontade e querer. Porque sem vontade e querer, você não consegue nada. Você precisa ter esses 3 lemas na sua vida: determinação, vontade e querer. Um poeta ou um escritor do coração? Eu tenho vários. Porque eu lia muito durante esses 15 anos que eu fui professora, mas mesmo antes eu já lia, mas quando eu comecei a dar aula, eu não podia passar em frente de uma livraria que eu entrava e comprava um livro. Então, assim, Maria Dueñas, que eu comentei com você, Isabela Allende, que é uma chilena também, que eu gosto muito, da área latina, e da área brasileira é o meu querido Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, para mim, marcou muito a minha vida, porque
eu tinha um professor de literatura na PUC, que ele pegou o livro Sertão de Veredas, Grande Sertão Veredas, e nos fez ler inteiro em 4 meses. Então, ele mandava a gente ler 20 páginas e na classe a gente discutia e marcava com lápis as observações. Eu nunca tive outro professor de literatura que me fizesse gostar tanto de ler um livro como ele. Olha, tá vendo? Só como o professor auxilia, pode auxiliar ou não nessa questão do envolvimento com a leitura, né? E não, esse livro... É um livro difícil, né? Porque Grande Sertão Veredas se passa no interior de Minas Gerais, naquela época. Então, ele pesquisou o interior, como eu pesquiso tudo. Eu acho que, em parte, eu me baseei um pouco nele, viu? Essa questão da pesquisa. Porque ele pesquisou o interior, a vegetação, a cultura das pessoas, como eram as pessoas, para que aquilo que você lesse não fosse só ficção, mas uma realidade. E esse foi um livro que marcou a sua vida ou, além desse, teve algum outro? Sim, é um da Isabel Allende, que se chama Paula. É um livro que ela fez em homenagem à filha dela, que faleceu. A filha dela teve uma parada cardíaca. Não, ela assim, teve um desmaio, foi para o hospital e ficou internada assim até a morte dela. Ela não conseguiu ressuscitar. E a Isabel ia quase todo dia sentar do lado da filha e conversava com a filha as coisas que ela queria falar para a filha e que não teve oportunidade. E com isso surgiu esse livro, Paula. Então é um livro assim, que para mim me comoveu muito, a história de mãe e filha, né? Uma mãe que queria contar coisas para a filha e que nunca teve essa oportunidade. Tá certo. Vamos fazer as considerações finais? Passa uma mensagem para os seus leitores. Queridos amigos, ler faz parte da nossa vida. É muito importante, tanto para a nossa linguagem, para a nossa expressão. Ler nos ensina muito. É muito importante a pessoa para ter reflexão e ter a possibilidade de poder contar histórias, tanto infantis como para adolescentes, para adultos, não importa. O importante é ler. Ok, Flávia, muito obrigada. Pessoal, os livros da Flávia estão disponíveis, da autora Flávia Alice Zogby, né? Estão disponíveis no site das livrarias Asa Bessa, Livraria do Mercado, na Amazon, Lojas Americanas, Estante Virtual e Submarino. E se interessar, é só entrar lá no site dessas livrarias e fazer a solicitação. Lembrando que os livros são esses, né? Vindas, Vida e Idas, né? Manual para um Ser em Reflexão, Caminhos de Pedra, Terra e Areia, Caminhos de uma Vida. E quem quiser ler em espanhol, tem o Caminhos de Piedra, Tierra e Arena, que eu fiz com muito carinho, pensando também nos brasileiros que falam espanhol, que é muito pouco os livros em espanhol que há aqui no Brasil, infelizmente. É isso aí. Flávia, nós agradecemos a sua presença, agradecemos a sua entrevista, a TV Zoom, a TV Livre, a Discordância Editora agradece a presença de todos. Obrigada. Eu que agradeço muito, viu? Obrigada.